Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Abra ou ligue, né? Você que vai acompanhar pelo aplicativo. Versículo 15. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Encontraram? O Senhor Jesus aqui, ele começa dando um ensinamento para os apóstolos. Ele está reunido ali com os apóstolos e ele começa a dar esse ensinamento. No versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha que o texto aqui está falando, irmãos, das pessoas pecarem contra nós. A palavra pecado significa errar o alvo. Amém? Quando é que eu peco contra Deus? Deus, pela palavra, me ensina como eu tenho que proceder. Ele estabelece o alvo. Quando eu transgrido aquilo, eu estou cometendo o quê? Um pecado. Amém? Você tem um estilo de vida, uma maneira de viver, uma conduta familiar, uma conduta de amizade. E quando é que as pessoas elas pecam contra nós? Quando elas ferem essa conduta. Elas fazem algo que ferem essa conduta, certo? Fazem algo contra nós. Geralmente, naturalmente, quando isso acontece, como que as pessoas ficam? Magoadas, chateadas, rancorosas, ressentidas, sim ou não? Mas aqui Jesus ele começa dizendo assim, ó, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Alguém te fez mal, irmãos? Primeira coisa, você não tem que contar para ninguém. O texto diz que você deve repreender, ou seja, falar para aquela pessoa, poxa, você pisou na bola comigo, você errou entre você e a pessoa. E não espalhar para todo mundo o que a pessoa te fez. Já começa aqui. Porque quando a pessoa se magoa e se ressente, o que ela procura fazer? Denegrir aquela pessoa. E aí nós cometemos um erro. Qual é o erro? A palavra diz lá em Hebreus 12, 14, assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando eu, irmãos, permito que brote no meu coração uma raiz de quê? De amargura, porque você pode notar uma coisa, toda pessoa magoada, ressentida, ela se torna uma pessoa amarga. E quando brota essa raiz de amargura, irmãos, algumas coisas acontecem. Essa pessoa se priva da graça de Deus. O que é se privar? Quando a pessoa aceita a mágoa, é como se ela dissesse, Deus, eu estou magoada com fulano, então eu estou fechando a porta para o Senhor. Eu não quero mais o teu favor. Já começa aqui. Isso é forte, gente. A pessoa que decide permanecer magoada, não quer perdoar, ela está se privando do que é? Da graça de Deus. Ela está fechando a porta para Deus. Deus, eu não quero mais que o Senhor faça nada na minha vida. Isso é sério, né?
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A mágoa traz sobre a pessoa o que é? Perturbação. Por isso você nunca vai encontrar uma pessoa magoada feliz. Estão entendendo? E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, pela raiz de amargura, muitos se contaminem. Como assim? A pessoa que decidiu manter a mágoa, fechou a porta para a graça de Deus, ela começa a ficar perturbada e ela se torna uma agente do inferno. Porque ela começa a contaminar outras pessoas contra aquela pessoa para quem ela passou a ter o quê? Mágoa. Ela começa a falar mal. Ela vai contaminando. E outras pessoas começam a olhar aquela pessoa que fez mal para ela com maus olhos. Ela está contaminando. Olha o que é a mágoa. Ela fecha a porta para Deus operar. Ela traz perturbação sobre a pessoa e faz com que outras pessoas comecem a fechar a porta para Deus e também ficarem perturbadas. Para mim é pior que o coronavírus, gente. Então a primeira coisa, irmãos, alguém errou com você, você não tem que falar para os outros. Você tem que conversar com essa pessoa. Entra na presença de Deus, conta o que aconteceu. Ou se você precisa desabafar com uma pessoa, procura uma pessoa ilibada. Chega no pastor, chega em uma pessoa que você sabe que vai ouvir e não vai falar para ninguém e que vai te dar um bom conselho. Amém? Mas não conte para pessoas, irmãos, que não têm estrutura para ouvir, que vão se contaminar. E não conte para pessoas que podem acabar contando para outras pessoas. Então, só conte para uma pessoa se você entender que há realmente uma necessidade. Senão apenas fale com Deus e vai até a pessoa e tenta acertar. Fulano, você errou comigo, eu não quero ficar magoado contigo, mas você o quê? Errou. Vamos continuar. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Está saindo o som, tu já olhou ali? Tá? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o quê? O que significa este se te ouvir? Se a pessoa te ouvir e disser, poxa, fulano, errei mesmo. Me perdoa. Pronto, ganhaste a teu irmão, acabou a contenda. Amém? Acabou a contenda, a Bíblia diz, sem lenha o fogo o quê? Se apaga, acabou a contenda, tudo ficou em paz, segue o quê? Segue a vida, com a graça de Deus, sem perturbação e ninguém contaminado. O diabo foi derrotado. Mas se a pessoa não quiser se arrepender, irmãos, aí Jesus vai dando algumas instruções. Isso se ela for crente, tá, irmãos? Não é as pessoas que não são convertidas, tá? As pessoas que não são convertidas, você vai fazer isso aqui que está no versículo 15. Chega e tenta reconciliar. Não conseguiu, paciência. Versículo 16. Mas se essa pessoa não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja o quê? Confirmada. A pessoa não quis te ouvir, isso eu fiz uma vez. Eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo na obra, eu peguei e falei, fulano, você está errado, você tem que mudar. Não, vou mudar. Então não mudou, irmãos. O que eu fiz? Eu chamei de novo essa pessoa. Só que antes de chamar ela, eu chamei um outro pastor. Essa pessoa era um pastor. E eu chamei um outro. Eu disse para esse outro pastor, ó, pastor, senta aí, não fale nada. Só fique quietinho ouvindo. E chamei a atenção daquele outro pastor. Porque ele estava errado. Por que eu fiz aquilo com uma testemunha? Porque eu já tinha falado pessoalmente. Ele não tinha o quê? Não tinha ouvido. Amém? Mas depois que eu fiz isso diante de outra pessoa, aquele pastor ouviu e mudou, graças a Deus. Se tornou uma bênção. Amém? São casos. Raramente se faz isso, viu, gente?
bem raramente. Mas se não der ouvido, a coisa fica pior. Versículo 17. E se não as escutar, as testemunhas, dize-o a quem, irmãos? A igreja. Aí sim. Dize-o à igreja. O que quer dizer isso? Eu vou trazer aquela pessoa, irmãos. Não siga lendo, presta atenção. Irmãos, eu vou trazer aquela pessoa diante de toda a congregação e vou falar o que ela fez. E vou dizer, você está errado. Você tem que o quê? Se arrepender. Aí ficou vergonhoso, sim ou não? Amém? Tem igrejas que fazem isso, irmãos. Fazem mesmo, né? Na nossa igreja nós nunca chegamos a fazer isso. Não é necessário. Geralmente a pessoa o quê? Ela se acerta. E se não escutar, 17, se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e o quê? E o publicano. O que significa considerar como um gentil e um publicano? Não faz mais parte do corpo de Cristo. Está o quê? Excluído. Dentro do catolicismo, eles usam a expressão excomunhão. Não fazem mais parte do quê? Da comunhão. No protestantismo, na igreja evangélica, essa pessoa é o quê? É excluída do rol de membros. Não faz mais parte. A coisa séria, né? Tudo porque a pessoa não quer se acertar. Então, falou pessoalmente, não se acertou, leva duas testemunhas. Levou duas testemunhas, não se acertou, traz diante de quem? Da igreja. Trouxe diante da igreja, não quer se arrepender? Exclui. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que desligares na terra também será desligado o quê? Esse ligar e desligar aqui, irmãos, é a palavra religião. A palavra religião significa religar. Todos nós podemos ligar pessoas no céu. Por exemplo, quando eu prego o evangelho para uma pessoa que está no pecado, ela está desligada dos céus. Ao pregar o evangelho, ela se arrepender e crer, ela foi o quê? Ela foi ligada. Todos os convertidos podem levar pessoas a serem ligadas com o quê? Com o céu. Mas o texto está mostrando que se a pessoa, ela pecou, ela está ligada com os céus, ela pecou, repreendiu, não aceitou. Duas pessoas, não aceitou. Três pessoas, não aceitou. Deus nos dá o poder de quê? De desligar essa pessoa com o céu. Amém? Nós usamos muito esse versículo para a questão de ligar bênçãos e desligar problemas, né? Mas aqui no contexto, esse versículo está falando de ligar pessoas ao céu, salvação, e desligar pessoas da comunhão com Deus. Versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está onde? No céu. Para que isso seja feito, tem que ter mais de duas pessoas, porque o corpo de Cristo só é formado se tiver duas pessoas ou mais. Ninguém pode chegar e desligar a pessoa. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Amém? Até aqui tranquilo? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que Jesus está dizendo? Se chegar a esse ponto, a pessoa não se arrepender, está diante da igreja. E quantas pessoas é necessário para a igreja estar formada? Duas ou três. Amém? Duas ou três. A pessoa não quer se arrepender? Podemos o quê? Excluir. Mas é só num caso extremo, irmãos. Amém? Raramente eu vou ver isso na minha vida. Já ouvi falar de casos, mas nunca vi, nunca fiz e nem quero o quê? E nem quero fazer. Amém? Nem quero fazer. Então Jesus continua. Até aqui estão entendendo? Eu pergunto, irmãos, a pessoa errou, está sendo dada oportunidade para ela? Sim, a palavra está mostrando, dê todas as oportunidades. Tem gente que não. A pessoa pecou, já se fecha o quê? A porta, não quero saber mais. Não, a Bíblia nos manda dar oportunidade. Aí o Pedro, ouvindo isso, irmãos, o Pedro,
Ouvindo isso, ele faz uma pergunta para Jesus. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. O Pedro se imaginou assim, lá no versículo 15: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Se ele aceitar, ganhaste teu irmão. O Pedro está dizendo, tá, a pessoa errou, ela se arrependeu, eu perdoei. Ela errou de novo, perdoei. Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar ela na vida? Até 7 vezes? Estão entendendo? Vamos ver o que Jesus fala. Versículo 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que são 490. Se, irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, se durante a tua vida aquela pessoa errar com você 490 vezes e ela se arrepender, perdoa. 491 aí você já pode. Mas eu pergunto, quem é que vai errar com você 490 vezes? Ninguém, gente. Ninguém. Estão entendendo? Pode pessoas juntando todo mundo chegar a esse número, mas uma só não chega. Então o que Jesus está dizendo aqui? Toda vez que a pessoa errar, mas ela o quê? Se arrepender, o que você tem que fazer? Perdoa. E uma coisa importante aqui, irmãos, entenda. A pessoa pode nunca chegar para você e pedir o quê? Perdão, mas no teu coração o perdão tem que estar o quê? Pronto. No teu coração a questão tem que estar o quê? Resolvida. Amém? Por exemplo, quando é que uma pessoa é perdoada, o perdão dela é declarado? Quando ela se arrepende ou foi lá na cruz? Lá na cruz. Lá na cruz Deus estabeleceu o perdão para todas as pessoas. Todas as pessoas desfrutam desse perdão? Não, porque não se arrependeram. O dia que a pessoa se arrepende dos pecados, aí o perdão de Deus é efetivado na vida dela. Só que quando ela vem até Deus toda errada e pede perdão, Deus não perdoa na hora, Deus já perdoou lá atrás. O perdão é apenas efetivado na vida da pessoa. A mesma coisa é a gente. A pessoa errou comigo há 5 anos atrás. Hoje ela vem e me pede perdão. Quando é que eu perdoei ela? Há 5 anos atrás. Eu só não cheguei para ela e disse, está perdoado. Mas no meu coração eu já o quê? Perdoei. Eu não tenho que dizer para a pessoa que errou comigo, mas que não se arrependeu. Eu chego e digo, olha, fulano, poxa, tu errou comigo. Eu não quero saber, para mim não errei nada. Não, mas eu te perdoo. Eu não preciso falar isso. Tu não quer se arrepender, é uma questão tua. E caiu fora. Mas no meu coração eu já o quê? Em relação a mim, da minha pessoa em relação a ela, a paz. A questão é que ela não tem o quê? Paz comigo, como diz Romano. E quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Amém? Porque depender de mim, está tudo o quê? Está tudo certo. Então, o Pedro, quando ouve aquilo, irmãos, porque a coisa é séria aqui, a pessoa errou, ela não quis se arrepender, aquela pessoa vai perder e muito. Ela vai acabar perdendo a comunhão com quem? Com Deus. Agora, se a pessoa se arrependeu, irmãos, ela tem que ser aceita. Pecou de novo, se arrependeu, ela tem que ser o quê? Quantas vezes? 490. O cristianismo trabalha em cima do perdão, irmãos. Imagina os discípulos olhando para isso. Em outro evangelho, Pedro chega para Jesus e diz assim, ah, Senhor, nos acrescente fé. Amém? Em outro evangelho,
Aí Jesus, para ilustrar a seriedade da coisa, ele conta uma parábola, que é uma história fictícia que ilustra a verdade. Que parábola é essa? Aqui está no versículo 23. Tem até um título: A parábola do credor incompassivo. Amém? O que é uma pessoa compassiva? Misericordiosa. O que é uma pessoa incompassiva? Não tem misericórdia. Ele vai contar a parábola para os apóstolos para ilustrar a seriedade da importância de liberar o que é? O perdão. Versículo 23. Por isso, olha como começa a parábola. Por isso, ele está falando a respeito do que ele estava dizendo antes. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se. Então, o que Jesus está dizendo? Gente, para explicar o que eu falei aqui, eu vou dar essa parábola. É assim que no reino dos céus funciona. Jesus já começa dizendo: vocês querem ser do reino dos céus? Vocês querem o governo de Deus sobre a vida de vocês? Então tá, é assim que funciona no reino dos céus. Então não tem conversa, irmãos. Não, Deus me entende. A minha situação, irmão, não tem exclusividade. É a mesma coisa para todos que estão debaixo do governo de Deus. Para mim, para você, em qualquer parte do mundo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Quem é esse rei, irmãos? É Deus. Quem são esses servos? Todas as pessoas. Essas pessoas estavam endividadas com esse rei. Estão entendendo? E ele resolveu, nós vamos fazer conta. Pode trazer o primeiro aí. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Trouxeram um lá, o primeiro, amém? E a dívida desse primeiro com o rei era de 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos, se são talentos de prata, dá uns 300 milhões de dólares, mais ou menos. Se for de ouro, dá 8 bilhões. Amém? Irmãos, nos dias do Senhor Jesus, o salário de um dia de trabalho era um denário. Amém? 30 dias de trabalho, 30 denários. Um ano de trabalho, 365 denários ou dinheiros. Depende da tradução. Acho que na corrigida não é denário, é dinheiro. Está escrito dinheiro, mas é denário, a linguagem correta. Sabe quanto tempo de trabalho era 10.000 talentos? 169.386 anos, ou 59 milhões de dias. Para uma pessoa pagar a dívida de 10.000 talentos, ela teria que trabalhar, irmãos, 169.386 anos, ou 59 milhões de dias. Você conhece alguém que tenha vivido 169 mil anos? O que a parábola quer mostrar, irmãos? Que a dívida ela é simplesmente o quê? Impagável. As pessoas não entendem, irmãos, qual é a posição de cada ser humano diante de Deus. Eles têm com Deus uma dívida impagável. Os nossos pecados, irmãos, que nós cometemos durante a vida, que as pessoas aí fora acham as coisas mais normais da vida, levam ela a adquirir com Deus uma dívida que é o quê? Impagável. Não tem como ela pagar. Não tem. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A presença dele. Todo ser humano, irmãos, está proibido de estar na presença de quem? Do Senhor, porque estão endividados. Amém, Jesus? É impossível pagar essa dívida. Então, eu pergunto, irmãos, qual é a situação desse homem que se apresenta diante do rei? Porque o rei veio cobrar, ó, a tua dívida é tal, você tem que o quê? Pagar. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor, o rei, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Todos se tornaram escravos. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto tinha. Quando o pecado está na vida da pessoa, irmãos, essa pessoa é vendida. Satanás entra, escraviza, mata, rouba, destrói, opera nele, na mulher, nos filhos e em tudo que a pessoa tem. A pessoa está escravizada. Porque ela está no pecado. Estão entendendo? As pessoas brincam com o pecado como, mas é uma coisa muito que é. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo o que te pagarei. Tem como ele pagar? Não. Irmãos, por isso a Bíblia diz assim, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se Bill Gates, que é o homem talvez ainda hoje mais rico do mundo, pegasse toda a fortuna dele e entregasse numa igreja, ele teria o perdão dos pecados dele? Não. Porque não há valor no mundo que pague essa dívida, irmãos, a não ser a graça de Deus. E o que é graça? Favor imerecido. Deus faz algo em favor da pessoa que não merece. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Estão pegando? Estão pegando? Esse servo, no versículo 26, ele se prostra, ele reverencia e ele pede ser generoso. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está pedindo misericórdia. Amém? Olha o 27. Então, o senhor daquele servo, movido de quê? Íntima compaixão, amor, misericórdia, soltou-o e perdoou-lhe o quê? Toda a dívida. Quando a pessoa ela entende a miséria em que ela está por causa do pecado, irmãos, e diante do rei, diante de Deus, ela se prostra e ela se arrepende, Deus olha para aquela pessoa e diz: você está livre e toda a tua dívida, todos os teus pecados estão quê? Perdoados. Amém? O dia que eu e você conhecemos a Deus, irmãos, chegamos diante dele condenados. Condenados. Mas no dia que nós nos convertemos a ele, a nossa dívida foi o quê? Paga ou perdoada? Perdoada. A dívida foi totalmente o quê? Perdoada. Eu lembro desse dia, irmãos. Eu entrei na igreja normal, como qualquer pessoa. Mas eu saí de lá tão leve. Tão leve. Porque foi tirado de sobre mim o que é? Todos os pecados. Amém? Você compreende o tamanho do perdão que esse homem teve? O que ele durante toda a vida podia fazer para resolver isso? Nada. Por si, nada. Por isso Deus exige
de quem quer servi-lo e ir para o céu? Arrependimento. Qual foi a primeira mensagem que João Batista pregou? Arrependei-vos. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos. Marcos 1,14. E surgiu na Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Jesus morre, ressuscita e manda os discípulos pregar o evangelho, Pedro lá no dia de Pentecostes dá todo o discurso e as pessoas perguntam: e agora o que nós fazemos? Primeira coisa que Pedro fala: arrependei-vos. Aí Pedro no capítulo 3 cura lá o coxo da Porta Formosa, eles são questionados e tal, chega o versículo 19 e Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O primeiro passo de qualquer pessoa em direção a Deus, irmãos, é qual? Arrependimento. É a decisão de abandonar o pecado. A pessoa se arrependeu, a dívida é o que, irmãos? Cancelada. Porque a palavra diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, os pecados, o tomou sobre si e cravou aonde? Na cruz. Pegou a dívida, a nota promissória de cada pessoa e disse, está o quê? Está paga, está consumado. Quem está entendendo? Até aqui tranquilo? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo. Como que aquele servo saiu da presença do rei, irmãos? Pesado, mal, triste? Irmãos, pense, não tem mais dívida. Ele está de bem com o rei. Ele não vai mais ser escravo. Nem a mulher, nem os filhos, nem o que é dele. Tudo está abençoado. Saiu caminhando, se sentindo caminhando aonde? Nas nuvens. Amém? Versículo 26. Então aquele servo, 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. O que significa conservo? Um servo igual a ele, um semelhante, uma outra pessoa. Amém? Por mais que nós tenhamos níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes e até cargos humanos o quê? Diferentes, aos olhos de Deus somos iguais. Iguais, não tem diferença. Não há diferença para Deus na cor da pele, no nível intelectual, no nível social, na graduação escolar, tudo o que é. Tudo igual. Então todos nós somos conservos. Amém? Quando esse homem, versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros ou denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Amém? Ele foi lá, chegou naquele que devia, encontrou no meio da rua. Olhe bem, ele saiu da presença do rei perdoado, caminhando e encontrou alguém que lhe devia. E foi nele. Eu quero que tu pague o que tu me deves. Que era quanto? 100 denários. Olha o que diz o versículo 29. Então o seu companheiro, o conservo, né? Prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo o que é. Vamos ler o versículo 26. Então aquele servo, o da dívida alta, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, seja generoso para comigo e tudo.
Agora olha o conservo falando com ele no 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e o quê? Opa, o outro fez igual, se prostrou, pediu o que, irmãos? Misericórdia, tudo direitinho, que nem ele tinha feito diante de quem? Do rei. Versículo 30. Ele, porém, o que foi perdoado lá pelo rei, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse o quê? Amém? Ele pediu perdão para o rei e ele recebeu o quê? Agora o semelhante a ele errou com ele, devia para ele. E o semelhante pediu o quê? E ele o quê? Não tem perdão para ti. Cadeia. Vai ser preso até o quê? Até pagar. Você conhece cristãos magoados? São pessoas que receberam um alto perdão, mas não perdoam um erro, ou 2 erros, ou 10 erros que uma pessoa cometeu contra ela. Estão entendendo? Olha o que acontece. Vendo, pois, os seus conservos, as outras pessoas, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Deus fica sabendo de tudo. Você sabe, né? Ninguém precisa contar para ele, ele mesmo quer. Ele mesmo vê. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo o quê? Servo malvado. Servo mau. Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, quando eu e você ficamos magoados, irmãos, Deus fica muito aborrecido conosco, porque o perdão que ele nos deu é muito grande. Qual era a dívida do companheiro para aquele servo que tinha sido perdoado? 100 denários. Quantos dias aquela pessoa precisaria trabalhar para pagar a dívida? 100 dias. 3 meses e 10 dias. E a dívida estaria o quê? Então era uma dívida grande? Não. Irmãos, os erros que as pessoas cometem conosco não se comparam nem perto o que nós cometemos durante a vida em relação a quem? A Deus. Pastor, você não entende a gravidade do que a pessoa me fez. É? Traz os teus erros e a gravidade dos teus erros diante de Deus. Dos teus pensamentos, das intenções do teu coração que ninguém sabe. Porque todo pecado que você comete contra pessoas, contra as coisas, é contra quem? Contra Deus. Põe na balança. A tua dívida com Deus, ela é simplesmente o quê? Impagável. Agora, os erros das pessoas conosco são o quê? São pagáveis. E mesmo assim, nós achamos que Deus tem o dever de nos perdoar. E nós achamos que temos o direito de não o quê? Perdoar. Nenhum cristão, eu nem vou falar das pessoas que não servem a Deus. Vou falar daquelas que se dizem servir a quem? Nenhum cristão tem o direito de manter mágoa no coração. Porque a graça de Deus que foi dada a essa pessoa, irmãos, é imensa. Por isso, Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O que acontece, irmãos? Aquele homem que saiu da presença do rei, ele saiu de lá com a graça de Deus, mas ele não quis perdoar. E o que aconteceu com a graça de Deus? Ele se privou dela.
A graça que estava operando parou de quê? De operar. Porque olha a reação do rei. Versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? 34. E indignado o seu senhor, o rei, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, irmãos, foi tirado o quê? A graça. A graça sobre aquela pessoa que estava operando foi o que é? Tirada. Eu pergunto, irmãos, Deus tirou ou a pessoa se privou? A pessoa se privou. E no momento que a graça foi tirada, a pessoa voltou ao pecado, aquela pessoa foi entregue a quem? Aos atormentadores. Quem são os atormentadores? São os demônios. Por isso você nunca vai encontrar uma pessoa magoada que tenha paz, que seja feliz, que esteja bem. Você nunca vai encontrar. E eu estou falando de cristãos, irmãos. Lá fora o pessoal é todo mundo magoado com todo mundo, né? Mas o problema são os cristãos que receberam o perdão de Deus e que agora não querem perdoar quando alguém erra contra eles. Então Jesus está contando essa parábola para dizer para Pedro: Pedro, tu está entendendo? Olha o que vai acontecer contigo se tu não perdoar o teu irmão que pecar contra ti 490 vezes. Quer ser entregue aos atormentadores, Pedro? Imagina Jesus falando para Pedro assim. Só que o Pedro já morreu, né? Agora ele fala para o Anderson, para Eroni, para Ana e para todos os irmãos que estão aqui. Cada um de nós. Eu entendo, irmãos, que a mágoa é um trunfo que o diabo tem usado para fazer com que cristãos não tenham mais acesso a quem? A pessoa chega e diz assim: pastor, eu não minto, não roubo, não mato, não adultero, mas não perdoa. Estão entendendo? Não perdoa. Tem que perdoar. E por que eu tenho que perdoar, irmãos? Porque o perdão que eu recebi foi tão grande que o que as pessoas fazem contra mim não é nada. Ainda que humanamente possa ser absurdo o erro delas contra a minha pessoa, quando eu vou comparar os meus erros com Deus, não tem o quê? Não tem comparação. O problema é que as pessoas assimilaram na mente que para Deus elas são quase perfeitas, nem erram. Nem erram. Deus está mostrando aqui que o erro das pessoas para com Deus, irmãos, são para todos uma dívida que é impagável, de tão grande que ela é, desde o dia em que nós nascemos. Uma ilustração de um pastor, até já contei aqui para vocês, ele conta que foi feito um estudo, foi feito um estudo, por quem entende disso, eu não lembro agora a fonte. E essas pessoas que fizeram esse estudo chegaram à conclusão que na mente do ser humano passam 10.000 pensamentos por dia. E eu creio que sim, moço. A gente está sempre o quê? Pensando. 10.000, né, pensamentos por dia. Ele diz assim, ó, vamos entender que só 3 pensamentos sejam pecaminosos e que 9.997 sejam puríssimos. Ele diz assim, você já seria quase um anjo ambulante. Amém? 3 pensamentos fossem impuros, pecaminosos, por dia. Um ano tem 365 dias. Isso dá 1.180 pecados de pensamento. Se 3 por dia, 1.180 no dia. Eu tenho 37 anos, quase 38. Vamos colocar 38. Vamos pegar os 1.180, vamos quebrar o nosso galho, vamos diminuir para 1.000.
Multiplica 38 vezes 1000 dá quanto? Dá 38.000. Agora imagina eu no tribunal de Deus tendo que explicar os 38.000 pensamentos pecaminosos que eu tive. Qual é o advogado que pode pegar minha causa para me defender, irmãos? Nenhum. E isso só de... Não está falando daqueles que foram com palavras, não está falando de intenções no coração, não está falando daqueles que são atitudes, não está falando daqueles que foram no quê? No olhar. Foi só os do pensamento. Então você entende quantos erros nós cometemos diante de Deus? Mas as pessoas se acham que não, eu cansei de ver nesses 15 anos pregando o evangelho, pastor, eu quase não tenho nada de errado na minha vida, pastor. Eu olho assim, nossa, essa daí quase passou no teste para Jesus Cristo. Será que ela iria à cruz? As pessoas estão tão nas trevas que não conseguem enxergar os seus próprios erros, irmãos. Então vocês estão entendendo, irmãos, o porquê que nós temos que perdoar? É porque nós também recebemos um grande o que é? Um grande perdão. Olha o 34. Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O que quer dizer isso? Aquela pessoa perdeu a comunhão com Deus. Então, ela perdeu a graça de Deus. Os demônios voltaram a atormentar ela. E o Senhor disse, isso vai ser até que ela pague a dívida. Como que nós conseguimos o cancelamento da dívida, irmãos? É o arrependimento. O que aquele homem precisa agora para cancelar de novo aquela dívida? Só vir pedir perdão a Deus? Não, primeiro ele vai ter que o quê? Perdoar o outro. Perdoou o outro, ele vem à presença de Deus. Deus, me perdoa. Mas se durante a vida ele resolver não fazer isso, ele tem como pagar a dívida? Não. Vai morrer e continuar por toda a eternidade com os atormentadores. Quando é que nós podemos resolver a nossa questão com Deus, irmãos? Vivos ou depois de mortos, quando alguém acende velas de 7 dias para nós? Para mim, ninguém vai acender vela, né? Acho que até vou pedir para botar na lápide, nada de vela. Já estou na luz. Amém? Até aqui tranquilo? Olha o último versículo. Jesus termina a parábola. Assim, dessa forma, como eu contei para vocês, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas o quê? Ofensas. Jesus foi bem claro. Precisa ser mais claro que isso? Vamos ler de novo? Assim vos fará também meu Pai Celestial. Com quem que Jesus estava falando? Com os pecadores ou com os apóstolos? E para quem é esse... para quem que esse vos aqui do início do texto? Assim vos fará. Para quem esse vos aqui? Os apóstolos. Os apóstolos morreram. Para quem esse vos aqui? É para nós. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do coração, ou seja, da boca para fora não serve. Se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Temos que perdoar quantos irmãos? Todos. Quantas vezes? 490. Tem um evangelho que fala que não é 490 durante a vida, é no dia. Irmãos, então nós temos que perdoar. Se você tem algo contra qualquer pessoa, por mais que você venha me conte chorando a história triste, horrível,
pavorosa, coisa assim pior que aquela pessoa fez contra você. No final eu posso estar chorando com você. Ô irmão, vem cá. Você está contando para o pastor e tal, e o pastor está lá. Ô irmão, maldade fizeram contigo. Ele pensou, não, o pastor entendeu. Mas tem que perdoar, senão vai para o inferno, viu? Obrigado. O pastor vai terminar e vai ter que falar a verdade, né? Chorando, sentindo a dor. Amém? Mas vai ter que dizer. Se não perdoar, vai para o inferno. E antes de ir para o inferno, vai ter um restante de vida muito sofrido aqui nessa terra. Porque os atormentadores vão o quê? Atormentar. Quando essa pessoa não se tornar um agente do inferno, contaminando outras pessoas. Esse assunto, irmãos, sobre perdoar na Bíblia, ele é muito extenso. Aqui é só uma parábola. Mas tem muitas outras passagens que mostram, irmãos, que isso é um trunfo do diabo para nos prender. No início, quando eu assumi a igreja de Torres aqui, eu fiquei um bom tempo pregando sobre isso. Então, irmãos, sempre tenhamos o coração disposto a quê? A perdoar. Sempre. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Irmãos, engole o sapo, a rã, engole o que tiver que engolir. Irmãos, engole o orgulho, engole qualquer porcaria de adjetivo que você quiser usar para isso e perdoa. Porque, irmãos, o não perdoar te separa de Deus e abre a tua vida para o mal. Só isso já é motivo para eu o que é? Ficou clara a mensagem hoje? Então tem que limpar o coração. Amém? Pastor, graças a Deus, hoje meu coração está limpo com todos. Eu também posso dizer, graças a Deus, hoje meu coração está o quê? Limpo. Ah, então essa palavra não era para mim. Mas as pessoas continuam vivas. Continuam pisando na bola com a gente. Hoje, amanhã, semana que vem. E como que nós olhamos para ela? Perdoamos. O diabo faz a pessoa aprontar e fica na expectativa ali, ó. Agora ele não vai perdoar, vou pegar ela. Ah, desgraçado, esse cristão já perdoou de novo. A gente tem que fazer o diabo ficar frustrado conosco, irmãos, todo dia. Todo dia. Temos que ter um coração compassivo, misericordioso. No Sermão da Montanha, dá até para a gente ver aí, Mateus capítulo 5, onde tem as bem-aventuranças, e aqui eu encerro. Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Bem-aventurado, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão o que é? Misericórdia. Quem é que alcança misericórdia? Quem é misericordioso. Quem alcança perdão é quem perdoa. E isso faz a pessoa feliz. Feliz. Felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. E aplauda Jesus. Olá, irmãos, tudo bem? Ó, se alguém quiser, faça aí um bom chimarrão. Eu vim aqui agora no final desse vídeo porque a parte que a gente gravou ali no culto, ela ficou com ruído, então não tem como assistir essa parte final que eu fiz após a oração da palavra. A questão é, ouvimos toda essa questão sobre o perdoar, mas a pergunta é aquela, pastor, como eu sei que eu perdoei a pessoa? Como eu sei que realmente meu coração está limpo, está resolvido em relação à pessoa? Isso acontece quando você percebe
que você passa a orar por aquela pessoa e você passa a desejar para aquela pessoa o mesmo sucesso que você quer para a sua vida. Quando você começa a orar por aquela pessoa com todo o amor, como se estivesse orando por você ou por uma pessoa que você ama muito, e quando você começa a olhar para aquela pessoa e desejar o sucesso dela, você está amando a ela como a si mesmo. Aí sim você está sendo realmente o discípulo de Jesus que perdoou e passou a amar aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa pensa, tá, eu perdoei, mas eu também não quero o sucesso daquela pessoa. Imagine se Deus pensasse assim conosco. Ele olharia para nós e dizia, olha, eu te perdoei, mas fica com a doença, com a miséria, com a vida arrebentada, e quando vier para o céu eu vou te botar lá num cantinho, bem longe de mim. É assim que você acha que Deus vai nos tratar? Ao contrário, Ele nos perdoa, cura as nossas doenças, nos liberta do mal, nos prospera, abençoa a nossa família e Ele quer que estejamos bem perto dEle lá no céu. Assim nós devemos amar também essas pessoas que um dia erraram conosco. E quando nós fazemos assim, o nosso coração estará tranquilo e sabendo que perdoamos, que estamos bem com Deus, que aquela pessoa vai ser abençoada no nome de Jesus. Forte abraço do pastor Anderson, que Deus abençoe.